Falando em Alexandre de Moraes, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está repercutindo também nesse momento. Eles estão julgando uma questão relacionada à atuação dos juízes do Supremo em casos que são de escritórios de advocacia que tenham entre os seus integrantes membros da família. O STF formou já maioria para permitir que juízes atuem em processos de clientes de escritórios de advocacia que tenham entre seus sócios parentes dos próprios magistrados. Para a maioria dos ministros, a regra é inconstitucional por ser excessivamente abrangente. Segue valendo o impedimento quando há atuação direta dos familiares nos casos, seja como advogado, defensor público, integrante do Ministério Público. Até para a gente saber quem votou a favor ou não, Gilmar Mendes foi seguido por Luiz Fux, Dias Toffoli, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Edson Fachin e os ministros Roberto Barroso e Rosa Weber estão sendo vencidos nessa análise e nesse julgamento. E aí, hein, Josias, pode ou não pode? Como é que você analisa essa decisão do Supremo? Não deveria poder, não é, Fabiola? Bons advogados conhecem as leis, grandes advogados conhecem a jurisprudência. Advogados geniais conhecem muitos magistrados. E se o advogado é filho ou cônjuge do ministro do Supremo ou de qualquer tribunal superior, aí mesmo é que a genialidade fica mais aguçada, né, Fabiola? Eu vejo essa decisão do Supremo como um flerte com a imoralidade. Os ministros estão se autoconcedendo liberdade para julgar processos em que atuam os escritórios de advocacia dos filhos, dos cônjuges, dos agregados. Na prática, o Supremo está como que reescrevendo o provérbio, né? Fica mais ou menos assim: Mateus, primeiro, segundo, terceiro, os teus. É um escracho isso daqui. Hoje, há uma proibição, ou havia uma proibição, uma vez que já se formou maioria, né, no Código de Processo Civil, magistrados não podem atuar nesses processos em que uma das partes se serve da assessoria jurídica de escritório que tenha a participação ali de parentes dos magistrados. E a Associação dos Magistrados Brasileiros questionou esse pedaço, esse artigo do Código de Processo Civil, sob o argumento de que é impossível observar essa legislação. Não há como controlar, e isso seria inconstitucional, porque limita o exercício profissional de um parente do ministro. O Gilmar Mendes utilizou lá durante o julgamento o argumento de que esse tipo de proibição pode servir de artifício para que alguém impeça um determinado magistrado de atuar na causa. Se eu não quero o ministro tal na causa, eu contrato o escritório que tem a participação do parente daquele ministro. O problema é que acontece o inverso. Os escritórios com parentes de ministros são contratados não para impedir ou para que o ministro se declare impedido, mas para favorecer, para comprar a simpatia, por assim dizer, daquele ministro em relação àquela causa. Então, isso daqui, para mim, é um escracho. Essa decisão que o Supremo está adotando é um escracho, não faz o menor sentido. Eles podem até dizer que estão tentando assegurar o direito do advogado de exercer a profissão, mas não faz nexo, Fabiola. Como diz o relator da causa, o ministro Edson Fachin, é absolutamente possível observar a legislação e verificar os casos em que parentes de magistrados integram os escritórios que operam na causa, e é bastante razoável, disse o Fachin durante o julgamento, no voto dele, que é razoável a presunção legalmente estabelecida de que o vínculo de parentesco pode proporcionar ganho econômico
nas causas e pode levar os clientes dos escritórios a optarem por determinadas bancas advocatícias, justamente porque há lá nessas bancas um parente de magistrado. Então, não me parece razoável, a legislação era absolutamente regular e muito aplicável. Não vinha sendo aplicada, mas não por deficiência da legislação, mas porque não havia interesse. Fabiola, em tese, o magistrado deveria ser o primeiro a se declarar impedido de atuar num determinado processo, porque ele, mais do que ninguém, sabe, não há dúvida de que ele sabe que um parente dele participa da banca que atua na causa. Então, se ele não toma a iniciativa, a suspeição já se estabelece instantaneamente. Agora, então, que não há legislação, que eles estão eliminando esse obstáculo jurídico, aí mesmo aqui a atmosfera de suspeição vai vigorar com mais força. Agora, vai vigorar e não vai acontecer nada. Quem tiver dinheiro para contratar a banca certa terá a sua causa mais bem atendida. Pobre, preto e pessoas que não têm poder financeiro para contratar essas bancas certas não terão o mesmo tratamento jurisdicional, Fabiola. Estabeleceu-se um duplo tratamento. Quem tem dinheiro e contrata a banca certa terá uma previsão de como a sua causa vai terminar. Quem não tem dinheiro continuará desamparado.